Estou chegando! Boa tarde, meus amiguinhos! Boa tarde na paz do Senhor Jesus! Estamos começando o nosso Espaço Criança de hoje. Que legal estarmos aqui juntinhos novamente, não é mesmo? Hoje eu vou contar para vocês a história de amor mais linda que o mundo pode conhecer. Não existe história mais linda do que essa que eu vou contar para vocês hoje. E a nossa história começa assim. Jesus estava diferente naquele dia. Durante o jantar, falou algumas coisas para os discípulos, mas eles não entenderam muito bem. Somente depois de alguns dias é que eles poderiam entender melhor aquelas palavras do Mestre. Após o jantar, com os seus discípulos, Jesus os chamou para irem para um jardim, para orar, lá no jardim do Getsêmani. Quando chegaram lá, Jesus se afastou um pouco para orar sozinho e falar com o Pai. Jesus estava sofrendo tanto naquela noite. Ele sentiu uma agonia, uma dor muito grande. Sabe, crianças, o seu suor chegou a se transformar em gotas de sangue. E Jesus clamava ao Pai, dizendo: Pai, se possível, afaste de mim este cálice de sofrimento. De repente, o que está acontecendo? Eram vozes, muitas vozes de homens armados, com espadas e pedaços de paus em suas mãos. E eles chegaram e prenderam Jesus. Levaram Jesus diante do Sinédrio. E os líderes judeus queriam se livrar de Jesus, porque ele disse que ele era o Filho de Deus. E eles não admitiam, eles não acreditavam que Jesus realmente era o Filho de Deus. E eles queriam se livrar de Jesus. Então, levaram ele para Pôncio Pilatos, o governador. E a multidão diante do governador e diante de Jesus gritava enlouquecida e enfurecida: Crucifica-o! Crucifica-o! Pilatos não estava entendendo aquilo que estava acontecendo. Ele não via motivos para crucificar Jesus. Então ele lavou as suas mãos, querendo se livrar daquela culpa. Mandou que açoitassem Jesus e lhe deu a sentença de morte, a crucificação. Os soldados romanos, então, tiraram as roupas de Jesus, zombaram dele e colocaram uma coroa de espinhos sobre a sua cabeça, uma capa vermelha sobre seus ombros e um pedaço de pau em suas mãos, como se fosse um cetro de rei. E então, zombando e rindo de Jesus, eles se inclinavam diante de Jesus e falavam coisas feias para o nosso Senhor Jesus. Bateram Jesus e o chicotearam muito. O seu corpo ficou todo machucado, moído pelas nossas transgressões. Então, levantaram a cruz, lá no alto do Monte Caveira. E lá estava Jesus, o Filho de Deus, pregado junto com malfeitores. O seu sangue escorria e a sua dor era terrível, porque ali, naquela rude cruz, Jesus estava levando os pecados de toda a humanidade, os meus pecados e também os seus pecados, meu amiguinho, minha amiguinha. Do meio-dia até as 3 da tarde, a terra, toda a terra ficou em trevas. O sol se escondeu. O sol não queria aparecer naquele dia. E Jesus, lá do alto da cruz, deu um grito: Deus meu, por que o Senhor me abandonou? Então os soldados colocaram um pedaço de pano na boca de Jesus, molhado de vinagre, mas Jesus não aceitou. Depois de passado algum tempo, novamente Jesus gritou de lá da cruz. Eram as últimas forças de Jesus. Então ele disse: está consumado. E então Jesus morreu. Então estava consumado. Jesus, o Cordeiro de Deus, havia entregado o seu espírito, a sua vida, por amor de toda a humanidade.
Diz na palavra do Senhor que a terra tremeu e as rochas se partiram. Os soldados que estavam ali reconheceram que aquele realmente era o Filho de Deus. Então, tiraram o corpo de Jesus da cruz, o limparam e o colocaram em um sepulcro. Daí, rolaram uma pedra enorme para fechar a entrada e colocaram soldados para guardar aquele sepulcro. Estava terminado. Jesus estava morto e enterrado. As histórias, as mensagens sobre o reino dos céus, os milagres, as curas, as libertações realizadas, os sonhos despertados em corações daqueles que o amavam, tudo enterrado. Tia Cleia, como assim? Tudo enterrado? Preso por uma pedra enorme no fundo de um sepulcro? Não, crianças, isso realmente não pode acontecer, porque o nosso Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Alfa, Ele é o Ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Ele é aquele que vive e que reina para todo sempre. Então, ao terceiro dia, Jesus venceu a morte e ressuscitou. Ele viveu, Ele reviveu, Ele está vivo. Ele é o nosso Salvador. Jesus é o Cordeiro de Deus. Sem pecado nenhum, Ele morreu na cruz por nós. Você precisa crer mais em Jesus. Você precisa crer no poder da cruz de Jesus e viver este poder cada dia na sua vida. Acreditar que Jesus está vivo, que Ele é poderoso e venceu a morte. Você quer orar junto comigo agora? Feche os seus olhinhos. Ah, Senhor Jesus, como é maravilhoso saber que o Senhor se entregou lá na cruz por nós. Nós te agradecemos e nos alegramos porque hoje podemos ser salvos por causa do seu amor tão maravilhoso por nós. Nós te agradecemos, Jesus. Amém. Bem, meu amiguinho e minha amiguinha, vamos agora terminando o nosso Espaço Criança, com o nosso coraçãozinho cheio de alegria, pois o Senhor Jesus morreu na cruz por nós. Ele é o nosso melhor amigo e nos salva de todo o nosso pecado, não é mesmo? E um dia nós vamos morar lá no céu com Jesus. Isso é muito bom, não é mesmo?